Olá, você que me escuta, começando mais um PBcast, e hoje começando um PBcast especial, que esse mês nós vamos ter alguns PBcasts especiais para celebrar aí esse mês de conscientização e prevenção do HIV, né, que é o mês de dezembro. E para começar essa série de episódios, quem está aqui comigo é o Felipe Moraes, um influenciador. Tudo bom, Felipe? Bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite. Boa noite, Henrique, boa noite, pessoal que está ouvindo. Eu que agradeço, primeiramente, pelo convite que vocês me fizeram, né, que eu acho que foi uma iniciativa sensacional, ainda mais que esse mês é o mês de dezembro aí, já inicia o primeiro dia sendo o Dia Mundial do combate ao AIDS, ao HIV, né, então é uma realização, um incentivo bem legal para as pessoas que convivem com isso e para as pessoas que não sabem que ainda tem, né, então é bem importante esse assunto. Legal, e Felipe, você é influenciador, como eu disse, né? Você tem uma página no Instagram, no TikTok, onde você é bem aberto, assim, sobre o fato de você ser positivo. E existe um estigma muito grande ainda, né? Apesar de todo o avanço que a gente já teve nesse debate, ainda existe um estigma muito grande com pessoas soropositivas. E eu queria saber como surgiu a ideia, assim, de você colocar sua cara lá para trazer informação para as pessoas, contar sua história, contar sua experiência e trazer informação para as pessoas sobre esse tema. Então, realmente, como eu sempre falo, né, o maior problema do HIV hoje em dia é esse preconceito social que ainda existe em cima de tudo, né? Por essa falta de informação, ainda é um tabu muito grande, as pessoas ainda têm muito medo de fazer o teste, então é bem importante. A princípio, eu entrei na internet com outra intenção, fazendo outras coisas, mas como eu já convivo com o HIV fazem 6 anos, né, e como praticamente 100% das pessoas, 90% das pessoas, eu não tinha nenhuma informação sobre o HIV antes de descobrir o diagnóstico positivo. E após descobrir, né, com aquele medo que a gente fica já ali no começo e tudo mais, ao invés de me fechar e deixar de fazer as coisas, eu fui em busca dessas informações. Então, eu acabei aprendendo muito, adquirindo muito conhecimento, conversando com vários médicos, infectologistas, e vendo a normalidade que é HIV. Não é uma coisa natural que a gente né, tem que levar como uma coisa que vem do ser humano, mas a gente tem que tentar ser o mais leve possível. E como eu vi que tinha essa falta de informação, que gera esse preconceito, gera, enfim, toda essa pressão em cima das pessoas que convivem com HIV, eu pensei, por que não falar sobre isso, né? Mostrar que eu posso levar uma vida normal, mostrar na convivência mesmo de uma pessoa com HIV. Porque geralmente quando a gente ouve falar os especialistas ou pessoas que não têm. Então mostrar uma pessoa que vive com HIV eu achei bem importante. Achei a princípio que o preconceito e da parte das pessoas ia ser bem grande, mas fui muito bem recebida, as pessoas estão gostando bastante do conteúdo, e o que gera, assim, confiança e esperança, sabe? Sabendo que a gente está levando essa informação e vai ajudar muita gente. Eu acho muito legal porque, claro que é muito importante, né, a gente ouvir os especialistas, as pessoas que estudam o HIV, que estudam o vírus, médicos, enfim, etc. Só que eu acho que é igualmente importante as pessoas verem casos pessoais de pessoas que convivem com isso e para mostrar mesmo como você estava falando, né, mostrar o seu dia a dia convivendo com isso e que, como você falou, você vive uma vida normal, né, porque eu acho que as pessoas ainda têm muito aquela ideia de quem tem HIV é como se fosse uma sentença de morte, assim, e realmente nos anos 80 foi tudo muito complicado, só que a gente já evoluiu para um ponto que não é mais assim, né, as pessoas que têm HIV como você, elas têm uma vida basicamente normal, né. Exatamente, eu sempre falo isso para as pessoas, para tranquilizar as pessoas, sabe? Realmente, tudo que a gente soube sobre o HIV, nos filmes que foi mostrado pra gente, nas informações, trouxe muito medo, porque a gente ligou muito o HIV à AIDS, né? Que não são duas coisas iguais. Então, pra gente mudar essa chave, virar essa chave, que a gente tá trazendo esse assunto mesmo, sabe? Mostrar que realmente dá para você fazer tudo o que você quiser. Claro, algumas limitações, né? Mas assim, são poucas limitações. De certa forma, você vive normalmente, sabe? Pode sair, pode beber, que é o que sempre me questionam. A contaminação não existe, não é tão fácil de contrair o HIV, né? Então, é legal essa informação por esse fator. Sim, e uma coisa também muito importante que você falou fazer o teste, né? Porque o HIV, ele pode demorar até evoluir para um quadro de AIDS, isso pode demorar até 10 anos, é uma coisa que leva muito tempo. E então, se você não faz o teste e não sabe que você está infectado, você pode acabar evoluindo para um quadro de AIDS, que, como a gente está falando aqui, é facilmente evitado hoje.
Então, é legal também você bater nessa tecla da importância de fazer o teste. Exatamente, é o que eu sempre falo. Os especialistas, enfim, os infectologistas sempre falam que a melhor forma de erradicar o vírus é fazendo o teste, porque as pessoas ainda elas têm muito medo de descobrir o diagnóstico do HIV, porque tem todo aquele tabu em cima, né, que nem você falou, o medo de morrer, enfim, uma sentença de morte, o que não é uma realidade hoje em dia, né, e acaba que as pessoas preferem tapar o sol com a peneira, né, ao invés de fazer o teste, descobrir o diagnóstico, se tiver positivo, iniciar o tratamento e viver normal, o que, consequentemente, acaba aumentando o nível de contaminação, porque o maior nível de contaminação ainda está dentro das pessoas que nem sabem que tem HIV, porque a maioria das pessoas que descobrem o diagnóstico positivo e entendem que o tratamento é extremamente eficaz, elas iniciam o tratamento em pouco tempo, a maioria dos casos já fica indetectável, e depois de muitos anos de estudo, com muitos casos, muitas pessoas, foi comprovado que a pessoa estar indetectável há mais de 6 meses é igual estar intransmissível, né? Ou seja, então ela não tem risco de transmissão. Claro, por isso a importância. Se você fizer o teste, você vai descobrir. A gente sempre torce para que esteja negativo, né? Que nem eu sempre falo para as pessoas que me seguem na rede social. Eu sempre torço por elas para que esteja negativo. Mas se tiver positivo, não existe um problema real em cima disso, sabe? É só você realmente buscar o seu tratamento, entender que para o seu bem, para a sua evolução ali, o começo é um pouquinho difícil, mas logo você vai estar bem e vai até esquecer que você tem HIV. E conta um pouco mais como é o tratamento, porque eu acho que as pessoas, às vezes, também, como você falou que você fala que você pode beber e tal, as pessoas, não sei, eu acho que elas têm uma sensação que o tratamento é super invasivo, é super restritivo, e não é bem assim, né? Não, não, realmente o tratamento ele tá bem eficaz, a tecnologia tá sensacional, sabe? Hoje em dia existem alguns esquemas de tratamento, não existe só o esquema que eu faço, né? Eu conheço a princípio 3, mas eu creio que tenha mais alguns. O que eu faço hoje é conhecido como 3 em 1, que quando eu descobri foi um esquema de tratamento que eles implantaram na época, lá em torno de 2015, que ele é composto por um comprimido só e você toma uma vez ao dia. Aí você escolhe o horário, pode ser de manhã, à tarde ou à noite. Eu normalmente tomo à noite antes de dormir, deixo meu remédio, meu comprimido ali, tomo ali meu remédio, vou dormir. O quesito de poder fazer outras coisas, os efeitos colaterais, enfim, o que pode, o que não pode. Os seguidores sempre me questionam sobre o fato da bebida, ou então até o uso de algum tipo de entorpecente, enfim, as drogas, né? E não existe, assim, um perigo iminente mesmo em quesito ao tratamento. O que acontece é que os médicos sempre explicam, tudo que é em excesso faz mal, né? E o teu tratamento, ele vai agir de certa forma no seu organismo, principalmente no seu fígado, nos seus rins, a bebida, as drogas, enfim, também vão agir nesse mesmo lugar. Então, o risco é isso, sabe? Você tem que sempre estar fazendo acompanhamento, fazendo seus exames e saber que o excesso das coisas sempre vai fazer mal, até mesmo para quem não tem HIV, né? Porque a gente sabe que o excesso de álcool, o excesso de uso de drogas, enfim, ele gera aí um problema que não vem especificamente do HIV. Então, não existe uma restrição aí do tratamento com o uso de algumas coisas, sabe? Você pode ficar tranquilo. É que nem eu falo, a única coisa que eu lembro, assim, de cabeça que realmente é restrito e que nem o tratamento pode fazer, que foi minha médica que disse que era alguma coisa de uma substância com muita concentração no alho. Mas isso também foi uma pesquisa que eu fui a fundo e alguns médicos dizem que sim, alguns confirmam que não. Então ainda estou buscando essa informação para ter certeza, sabe? Mas de resto, não tinha nada assim. E que nem eu falo, ela explicou, não é o uso do alho na comida, enfim, na concentração, tipo remédios à base de alho, esse tipo de coisa, sabe? Mas volto a reforçar, eu estou buscando as informações com outros infectologistas também, porque eu acho super válido a gente sempre se informar com várias pessoas, porque sim, cada um tem uma opinião, uma visão e um estudo, né? Então, eu estou buscando essa informação para ter certeza se isso é uma realidade mesmo. De resto, tudo muito tranquilo. Legal. E como você falou também, hoje, quando alguém recebe o diagnóstico de HIV positivo, a pessoa pode ter uma vida normal, uma vida com uma qualidade de vida normal, boa, seguir em frente. Só que eu acho que uma coisa que as pessoas têm muito medo, e eu acho muito legal que você aparentemente passou por cima desse medo, é o medo social, né? De colocar a cara a tapa e falar abertamente, eu sou soropositivo e não tem nenhum problema com isso, a gente vive num mundo em que isso não é mais também uma questão como era nos anos 80, por exemplo. E eu queria que você falasse um pouco assim sobre como você decidiu que você seria aberto sobre isso, como foi esse processo?
Então, realmente, que nem a gente comentou ali no começo, o preconceito social ele ainda é muito grande, eu acho que é o maior problema em volta do HIV, sabe? E realmente, as pessoas, elas criam esse medo de falar, porque existe realmente esse preconceito, a gente vê muita informação errada ainda, que é passada pela internet, enfim, pelas emissoras de televisão, jornais, enfim, né? Então, a princípio, as pessoas, elas têm esse medo, e eu acho super importante que as pessoas que vivem com HIV tenham essa coragem. Eu sei que é uma fase de adaptação, eu demorei 6 anos para falar abertamente sobre isso, mas todo mundo que vive com HIV, ou grande parte das pessoas que vivem com HIV, vão sempre confirmar as coisas que eu falo, da vivência, como você vive uma vida normal, como a expectativa de vida de uma pessoa que tem HIV é a mesma expectativa de vida de uma pessoa que não tem HIV, a qualidade de vida de uma pessoa com HIV acaba sendo até melhor. Por quê? Porque a gente está fazendo exame de 6 em 6 meses, a gente está sempre cuidando do físico, do mental, do psicológico, coisas que uma pessoa que às vezes não se preocupa tanto e não tem HIV não faz, sabe? Então as pessoas que vivem com isso acabam eu queria que elas entendessem um pouco melhor e falassem mais abertamente, porque a gente conseguiria ajudar muito mais pessoas, né? E foi bem com esse intuito mesmo que eu comecei a falar sobre isso, porque eu queria abrir esse campo. Eu já vi algumas páginas que falavam, algumas pessoas que começaram a falar, mas ainda eram bastante atingidas pelas pessoas da internet. Eu, particularmente, ainda recebo alguns comentários que a gente fica ali um pouco cabisbaixa, a gente fica um pouco triste, né, porque a gente sabe que às vezes é a falta de informação mesmo, mas eu não julgo ninguém. Por quê? Porque eu me coloco no lugar, porque antes do diagnóstico eu também era leigo nesse assunto, eu também não tinha informação, tinha preconceito, sabe? E eu acho que a gente só acaba com o preconceito levando a informação. Se a gente tacar pedra contra pedra, nunca vai dar certo, né? Então, se a gente levar essa informação de uma forma leve, mostrar para as pessoas que é um assunto que é necessário ser falado para que as pessoas que vivam com HIV tenham pelo menos a chance de se abrir com os familiares, porque muitos dos casos as pessoas não falam para ninguém. Eu recebo vários seguidores que comentam sobre parentes que perderam parentes que não quiseram falar por causa desse preconceito, sabe, e acabaram não seguindo o tratamento, e é uma realidade que a gente sabe que depende de organismo para organismo, pode ir de 0 a 10 anos o HIV se tornar AIDS e levar realmente a pessoa, né? Uhum. Então, a gente falando abertamente sobre isso, acaba dando essa liberdade para as pessoas, pelo menos, entenderem que existe uma chance, não é um ponto final, é um ponto de recomeço, sabe? É o que eu costumo falar na rede social. Sim, e é legal você trazer isso desses comentários, às vezes, que, enfim, te fazem cabisbaixo e tal, mas a sua perspectiva de você entender que às vezes é por falta de informação. Acho isso muito legal da sua parte, assim, muito evoluído até da sua parte, você ter essa percepção, assim, de não julgar as pessoas e tal. E até porque eu acho que as pessoas, elas acham que HIV é tipo Covid, assim, você espirrou do lado da pessoa e pegou, e não é, né? HIV é muito mais difícil de você contrair HIV, então por isso que eu acho que é super importante isso de você falar para as pessoas entenderem a transmissão como é mesmo, e entender a transmissão é a primeira forma de se prevenir, eu acho. Exatamente. Os seguidores, as pessoas me questionam quando eu falo, porque hoje eu não falo só na internet, né? Eu criei essa coragem, essa força para falar no meu dia a dia mesmo. Qualquer pessoa que eu conheça, eu já chego falando: oi, eu sou soropositiva, eu falo esse assunto na internet, enfim. E as pessoas geralmente me questionam a forma da contaminação, né? Porque tem muita gente que ainda acha que transmite pelo objeto, ou pelo ar, ou pelo toque, pelo contato. Tem algumas pessoas que descobrem o diagnóstico positivo e me falam: eu troquei tudo, agora eu uso só coisas minhas, eu não compartilho mais nada com ninguém, e não é uma realidade, né? Principalmente para quem faz o tratamento. Quem faz o tratamento se torna indetectável, consequentemente intransmissível, né? Já as pessoas que não fazem tratamento, vamos abranger esse campo, que ainda estão no risco de contaminação e de contaminarem outras pessoas. Essa contaminação, ela realmente não é fácil, é bem difícil mesmo. Ela a maior transmissão ainda é a sexual. Claro, existem alguns outros casos de compartilhamento de objetos cortantes, tipo agulhas de tatuagem, bisturis, procedimentos que envolvam o contato com o sangue ou com a mucosa, né? Então, e nos casos de pessoas que não fazem o tratamento ou que não sabem que estão positivos. Então, é por isso que eu sempre reforço o fato de fazer o teste, porque se você fizer o teste e descobrir o resultado,
e você se tratar, não vai existir risco nenhum, não vai ter contaminação, você pode viver tranquilo, pode beber do mesmo copo do amigo, pode compartilhar a toalha de rosto, enfim, qualquer coisa. Eu costumo dizer que eu me preocupo muito mais com Covid, por exemplo, que é uma coisa que realmente é muito rápida, a contaminação também é muito alta do Covid, por exemplo. Eles são muito mais preocupantes do que propriamente o HIV, sabe? O HIV hoje em dia, que nem eu falei, o maior problema dele é o preconceito social mesmo, porque a vivência é bem tranquila. E a respeito dos tratamentos, né, a gente estava falando já hoje, eu acabei não comentando, e tem um outro tratamento que hoje em dia ele também é bem eficaz, que torna a pessoa indetectável muito rápido, né, que é o novo tratamento com esquema que são 2 comprimidos, e agora tem sido implantado um terceiro tratamento, que é o injetável, que a pessoa faz de 2 em 2 meses esse tratamento, e eles são só finalizando os testes finais para confirmar que ele realmente é eficaz e transferir as pessoas do tratamento para ele, porque acaba sendo até um alívio, né? Sem contar no caso das curas aí, que esses dias atrás acabou saindo o 5º caso de cura mundial do HIV, e os cientistas estão bem firmes e bem esperançosos que logo vai ser uma realidade para todas as pessoas que vivem com HIV, mas fazem o tratamento, sabe? Então, o quesito da contaminação, que nem eu sempre falo, é só se cuidar, fazer o tratamento que não tem risco de contaminar, e se Deus quiser, logo, logo a gente vai estar até curado de tudo isso. É legal também, como você falou, né, você saber que se prevenir do HIV não é só se prevenir do HIV, né? Se prevenir do HIV é se prevenir de várias outras doenças, de vários outros vírus, de várias outras infecções. Exato. Que tem a mesma forma de transmissão. Porque as pessoas, eu acho que às vezes focam muito, o HIV ficou muito famoso e tal, só que existem várias outras doenças que são transmitidas assim, então se prevenir de uma é se prevenir de todas. De todas, exatamente isso, Henrique. Eu costumo dizer que as pessoas esquecem que o uso dos preservativos e as formas de prevenção não são só por causa de filhos e por causa do HIV, né? Existem inúmeras ISTs aí que tem crescido cada vez mais, por exemplo, a sífilis, que é uma doença que ela é extremamente silenciosa, e ela tem atingido muita gente, então é muito importante o uso das formas de prevenção para que você se previna, cuide de si, cuide do próximo, sabe, tenha uma vida tranquila, não tenha que se preocupar em ter que fazer um tratamento, em ter que passar por efeito colateral e ter que viver sobre isso, né, então é por isso que nem você falou, tem que entender que não é uma, são todas, né, você acaba se prevenindo de todas as ISTs, e até mesmo o público do HIV que é indetectável, que as pessoas questionam, a pessoa indetectável, ela pode fazer ali ter a relação sem preservativo. Eu não sou hipócrita para dizer que não, porque às vezes acaba acontecendo, às vezes você tem um parceiro de muito tempo, você está à vontade, a medicina já te mostrou que sendo indetectável é intransmissível, tem outras formas de prevenção além do uso do preservativo, né, que são o PrEP, o PEP, que são 2 formas de prevenção bem legais também, que é bem importante ser comentado. E tendo essas formas de prevenção, você acaba prevenindo de várias outras ISTs, né? A sífilis, a gonorreia, a candidíase, o HPV, que é uma coisa muito real para as mulheres hoje em dia também. E até os homens, né? Poucos casos, mas existe muito aí. Então é importante se prevenir por causa disso, sabe? Para você cuidar de você, da sua saúde e da saúde do próximo também. Que é um coletivo que acaba sendo importante, né? E é importante lembrar também que tem muita desinformação, muito preconceito e muita ignorância mesmo de gente que relaciona a infecção por HIV por certos grupos, né? Quando, na verdade, todo mundo está... Propício, exatamente. Propício, isso, obrigado, é a palavra que eu estava procurando. Mas é exatamente, todo mundo, então... não importa quem você é, o que você faz da vida, se previna, porque não é verdade esse mito que existe que certos grupos X ou Y têm mais chances de contrair o HIV, não é? Exatamente. E é muito importante falar sobre isso, porque o foco que as pessoas têm nesses grupos, como transmissão, acaba tirando o foco delas de buscarem os tratamentos, os diagnósticos, os exames, enfim. Hoje em dia eu estava vendo um estudo que eu sempre estou me atualizando, né, a respeito do HIV, e o número de mulheres que são casadas e que têm relação apenas com o parceiro, com o marido, né, que tem contraído HIV e tem descobrido na gestação, por exemplo, enfim, tem aumentado muito, e isso é muito preocupante, o que ressalta, que nem você falou, que não está ali num determinado grupo, tá, propício para todo mundo mesmo, é importante que todo mundo se cuide, que todo mundo aí faça os testes, tenha as formas de prevenção, sabe, conversa com o parceiro, às vezes a mulher ali, que nem o número de casos de mulheres aumentou bastante agora,
converse com seu parceiro, peça para fazer o teste, sabe? Tem um outro grupo, que é o grupo dos adolescentes e dos jovens de 14 a 18 anos, que também aumentou bastante a incidência de casos, né? Então, é importante a gente levar esse assunto até mesmo para as escolas, que eu acho que é bem importante essa educação sexual, para que as pessoas entendam que é só se informando, né, e entendendo que todo mundo pode estar propício a contrair, não só o HIV, mas como todas as ISTs aí possíveis, praticamente, né, e se você tiver esse cuidado e esse conhecimento, essa informação, você evita muita coisa e cuida da sua saúde sempre, né? Sim, com certeza. E eu acho que também é importante porque esse tipo de preconceito, esse tipo de ignorância, às vezes leva até uma culpabilização, né, da pessoa que contraiu o HIV, porque fala, você contraiu o HIV porque você é X ou Y. Então, exatamente. Não só para você se prevenir, como para pessoas até que não têm HIV, que tomam as devidas precauções, não ficarem reproduzindo esse tipo de preconceito, esse tipo de informação que não confere mesmo, que não existe, não tem nada a ver. Não existe, exatamente, é bem isso, porque ainda existe esse tipo de assunto, ainda é muito comentado, né, que nem eu falei agora, ele tira um pouco do foco da realidade do HIV e acaba aí ocasionando o aumento do número de casos, né, então é importante entender que não é num grupo específico, não é numa profissão específica, enfim, pode ser em qualquer ocasião. Existem casos de pessoas que contraem na transmissão sexual, pessoas que nasceram, pessoas que tiveram um procedimento médico e acabaram contraindo. Então, são vários e vários casos, sabe? E é importante entender que é para todo mundo mesmo. Então, as prevenções e os testes são muito importantes para erradicar, enquanto a gente ainda não tem a cura, né? Que a gente está na esperança que vai ser breve. Pelos estudos que a gente tem acompanhado aí, a gente está vendo que a medicina está avançando cada vez mais e está trazendo uma esperança bem grande aí pra gente de uma cura, que eu sempre digo nas redes sociais, que é importante enfatizar que essa cura, ela é especificamente para as pessoas que fazem o tratamento. Porque a pessoa que faz o tratamento, ela se torna indetectável, né? Consequentemente, é mais fácil de conseguir curar esse vírus. A pessoa que não se trata tem uma dificuldade maior, porque essa infecção pode se tornar AIDS, acabar tendo essa doença, que é um pouquinho mais complicado de tratar, e até mesmo a cura pode ser um pouquinho mais difícil, sabe? Então, é importante fazer o tratamento, e antes do tratamento, sempre se prevenir e fazer o teste. Sim, com certeza, e esperamos que aconteça mesmo, eu acho que vai acontecer, porque, como a gente falou um pouco atrás, né, nos anos 80, você contrair HIV era basicamente uma sentença de morte, e hoje as pessoas vivem numa boa com isso. Então, a medicina está avançando, e nos próximos anos, com certeza, vai avançar mais, a gente vai ter mais novidades boas aí, né, sobre esse assunto. E eu queria te perguntar também, como por você estar nas redes sociais, né, essa interação, você falou que, enfim, tem gente que chega falando umas coisas desagradáveis, mas eu imagino que também tem muita gente que, através do seu conteúdo, acha às vezes um acolhimento, ou então às vezes consegue informação que estava precisando. Como é essa interação com as pessoas que te seguem, assim, como você vê o impacto mesmo do que você está fazendo nas redes sociais? Então, eu acho que esse é o retorno mais sensacional que tem de tudo isso, sabe? É saber que você está ajudando várias pessoas, tanto com informação, até mesmo com a situação que ela está passando no momento, sabe? E eu recebo muitos comentários, muitas mensagens dizendo de pessoas que ou não sabiam da informação, que aprenderam comigo, que conseguem ajudar parceiros, amigos, enfim, até mesmo pessoas que acabaram de descobrir, querem ter aquela luzinha ali no começo, sabe? Eu sempre falo que nesse começo é muito importante a gente ter esse apoio, ter alguém pra gente se basear, pra gente ver, e ver que é natural, que é tranquilo de você ter aquilo, viver com aquilo, sabe? Desde que você se cuide. Então, essas mensagens me enchem, tipo, de esperança e de força, sabe, para continuar fazendo isso, que é uma coisa muito importante, sabe, que eu vejo que as pessoas têm gostado e que eu tenho conseguido ajudar muitas pessoas. E vejo também que eu tenho abrido portas para outras pessoas que vivem com HIV falarem sobre isso, que consequentemente leva informação para mais pessoas ainda, que é a nossa missão, né, levar essa informação para o maior número de pessoas possíveis, para que as pessoas entendam o quanto é importante aprender sobre isso e ver que não é um bicho de 7 cabeças, né? Que essa informação é necessária mesmo. Sim, com certeza. E aproveitando então, deixa aí o seu Instagram, seu TikTok para quem quiser lá, quem não conhece ainda, que quiser conhecer o seu conteúdo. Com certeza, com certeza. Então vamos lá. No TikTok é Fê Moraes, Moraes com E e 2 S no final, _. E o Instagram também, só que no final é ponto _. Então, Fê Moraes, com 2 S no final, ponto _ o Instagram. E o TikTok, Fê Moraes _. Eu geralmente sou a primeira referência de pesquisa ali, quando você pesquisa
o Femorais, e eu tô lá, sempre lá, respondendo o pessoal, abrindo caixinha de pergunta, tanto no Instagram, no TikTok fazendo live, entregando conteúdo, falando sobre a minha vivência, sobre os casos que eu já passei, que eu venho passando, as descobertas, enfim, e quem quiser me seguir lá e contribuir, ajudar com esse conhecimento e levar essa informação, né, porque quando a gente adquire essa informação, a gente acaba passando ela para frente, tamo aí, tamo junto, só seguir lá, veio me mandar uma mensagem para dizer que veio daqui do podcast. Legal. E, Felipe, antes de a gente encerrar, eu queria que você... queria saber primeiro se você tem alguma coisa que você gostaria de falar, alguma coisa que você acha importante que a gente não abordou, e também queria que você mandasse um recado aí, talvez, para quem está ouvindo e, sei lá, às vezes receber um diagnóstico positivo de HIV, um recado de, talvez, acolhimento, de mostrar que, como a gente está falando aqui até agora, que também não é nada de sete cabeças, e também para quem não tem HIV, mas ainda tem muito preconceito com isso, que acha que é um problema, que, enfim, que não quer a pessoa perto, mandar um recado aí mesmo para as pessoas sobre esses aspectos. Ah, legal. O que eu vou reforçar, que eu acho bastante importante, eu sempre reforço isso em todos os meus conteúdos, é o fato de fazer o teste e as prevenções, e reforçar que tudo aqui no Brasil, pelo menos, tudo é gratuito pelo SUS, tá? Tanto os testes, quanto as formas de prevenções, o tratamento, então a gente tem que dar muita força para o SUS, claro, tem muito a melhorar ainda, mas ressaltar que é muito importante que a gente tenha o SUS que disponibiliza aí tudo isso pra gente, a gente pode fazer isso tudo gratuito. Então, eu gosto de reforçar essa parte aí. As formas de prevenção, se o pessoal não conhecer, pesquisem sobre o PrEP e o PEP, que são profilaxias, né, de pós-exposição, de pré-exposição, que são outras formas de prevenções que são bem importantes para quem não quer utilizar o preservativo, enfim, ou quem quer utilizar mais formas de prevenção, né, que é bem importante. E o recado que eu tenho para dar para o pessoal no geral, aí tanto para quem acabou de descobrir o diagnóstico e para quem não sabe, é que vire essa chavinha do medo da sentença de morte para um recomeço, para uma qualidade de vida melhor, sabe? Porque a gente acaba achando que a gente não vai levar muito para frente, não vai ter muito mais o que viver, e o nosso psicológico acaba deixando a gente acreditar nisso e fazendo isso acontecer, né? E não é uma realidade. Então, é importante que as pessoas entendam que viver com HIV não é uma coisa natural, mas pode ser leve e você pode viver tranquilamente. E se você descobrir o diagnóstico, a gente está aí para se ajudar, para se acompanhar, para conversar, para bater papo, e para as pessoas que conhecem pessoas que estão passando por isso agora, deem todo o apoio possível, porque esse primeiro processo aí da descoberta, a gente sente muito medo da rejeição, do preconceito, então se a gente tiver pessoas próximas, que é o que aconteceu no meu caso, quando eu descobri que eu tinha família, amigos que entenderam, me apoiaram e me aceitaram, é muito importante essa aceitação para a gente que está convivendo com isso. Então, se você conhece alguém que está passando por isso, mostre para a pessoa que ela pode não estar ali pronta para falar com você, mas você sempre vai estar ali para ela, independente do que possa vir a acontecer. Então, é isso que eu tenho de recado para passar para o pessoal. Legal, ótimo, Felipe. Queria agradecer muito pela sua participação, gostei muito da nossa conversa, espero que você tenha gostado também. Eu que agradeço novamente, Henrique, foi sensacional a iniciativa desse podcast, enfim, ainda mais nesse mês que é bastante importante, eu fico muito honrado de ter sido chamado, mediante alguns outros perfis que eu acompanho também, que também falam sobre isso, então, trazer isso foi sensacional, eu que fico extremamente grato por esse convite aí, por ter participado do podcast com você. Imagina, eu que agradeço e agradeço também a você que ouviu a gente até aqui. E lembrando que esse é só o primeiro episódio do mês de conscientização e prevenção da HIV. Semana que vem a gente vai voltar com um episódio com a Isabel Guedes, ela é bióloga, ela é virologista, e ela vai contar um pouco sobre o vírus do HIV, falar um pouco sobre o ciclo do vírus, a evolução dos tratamentos, a evolução das pesquisas sobre isso. Então não perca, na semana que vem, mais um episódio dessa nossa série. Então, muito obrigado de novo, legal. Felipe, obrigado você que ouviu a gente e até semana que vem. Obrigadão, tchau, tchau, pessoal, até logo.